Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Samuel Cunha. E hoje um vídeo muito especial e essa cadeira aqui está reservada para uma grande amiga minha, bióloga Camila Islas. Ela que faz doutorado na Unicamp em Ecologia. Então vamos chamar ela. Chega aí, Camila! Prazer imenso tê-la, Camilinha, aqui no canal Biologia com Samuel Cunha. A Camila, que foi minha colega de graduação lá no UFPEL, estudamos 5 anos juntos, nos formamos juntos e ela foi lá para São Paulo, na Unicamp, fazer mestrado e doutorado em Ecologia. Hoje, faltando mais ou menos um ano e pouco, ela, para acabar e se tornar doutora, fiz esse convite para ela estar aqui no canal. Então, Camila, a palavra é sua, apresente, fala um pouco mais do seu trabalho aí pro pessoal. Muito obrigada, Samuel, pelo convite. Oi, pessoal aí de casa. Então, eu comecei a trabalhar lá na graduação com a fauna, né, com os animais silvestres, e eu queria muito conservar esses animais. Eu tinha uma vontade muito grande que eles não desaparecessem do planeta e eu queria, como bióloga, contribuir para isso. O que eu fui me dando conta durante toda essa minha trajetória foi que não tinha como fazer isso sem olhar também para a relação do ser humano com esses animais. Então eu comecei a me especializar nessa relação, então uma área um pouquinho mais interdisciplinar, juntando a biologia com outras áreas, né, a sociologia e outras áreas nesse sentido. Muito legal. E a Camila, lá na graduação, a gente sempre, desde o início lá, ela é envolvida com os animaizinhos, envolvida com essa conservação ambiental e também é do chimarrão amargo e hoje ela vai estar compartilhando aqui esse amargo aqui. Então, Camila, você falou em conservação ambiental e desenvolvimento social. Explica aí pro pessoal um pouco mais sobre isso. Então, muitas pessoas acham que a conservação ela é oposta ao desenvolvimento social, eles não podem andar juntos. Mas isso não é exatamente verdade. Por que a gente pensa isso? Por que é tão fácil para a gente achar que o ser humano ele tem que ser excluído da natureza? Então, há uns séculos atrás, tiveram início dois movimentos ambientais. O movimento preservacionista e o movimento conservacionista. O movimento preservacionista é um movimento que dizia que o ser humano ele precisa ser tirado da natureza para que a gente possa conservar ela. Então hoje a gente tem, por exemplo, as unidades de conservação, muitas delas proíbem o uso dos recursos, proíbem que as pessoas morem, vivam dentro dessas unidades justamente por causa desse pensamento. Então o ser humano ele tem que sair fora dessa natureza para a gente manter o rio limpo, para manter tudo mais ou menos igualzinho. Sim, exclui o humano ali, exclui toda a população da natureza e só assim ela vai ser preservada. Isso. Esse é um pensamento preservacionista. Ok. Foi um movimento muito liderado por pessoas das áreas ambientais que estavam tentando proteger a natureza, né? Enquanto eles viram que a natureza estava sendo destruída, né? Ela estava acabando, os recursos, extinção, as pessoas criaram esse movimento. Junto a esse movimento, a gente tem outro, que é o conservacionista, que ele diz o contrário. Ele diz que a gente só vai conseguir conservar a natureza mesmo com o ser humano dentro, entendendo que o ser humano é natureza e que a gente precisa ter as nossas relações, utilizar os recursos, mas de uma maneira sustentável, né? Bacana. Então, pessoal, é importante, até você que está no ensino médio, que vai fazer vestibular, que vai fazer o Enem, é um assunto que está sempre em alta. Tanto que pode ser cobrado nas redações, como pode cair dentro de uma questão, né? E eu pergunto para ti, então o desenvolvimento social e a conservação da natureza, eles são opostos? Não, eles não são opostos. Então, a gente pode fazer eles serem juntos, e é isso que eu estou estudando. É como fazer isso, como a gente ter conservação da natureza, mas ter também desenvolvimento social, principalmente das populações mais pobres, que são muitas vezes as que sofrem os maiores ônus da conservação, que são os que ficam sem poder utilizar os recursos e também não tem outras maneiras de se sustentar. Aí já vamos fazer uma pergunta que no final ela vai propor uma coisinha para vocês aí. A reflexão pessoal, você se considera uma pessoa sustentável, digamos assim? Então guarda essa pergunta, vai pensando nas falas dela, na fala dela enquanto isso. Ok, então Camila, tem uma pergunta para te fazer agora. A gente vê que a população causa impacto, a população que destrói tudo, mas a grande pergunta é, o ser humano, a população no geral, somente causa impacto? É impossível a população viver numa boa sem causar impactos?
Então, essa ideia do movimento preservacionista nos faz pensar muitas vezes que não teria como ser humano ele viver de bem com a natureza, porque ele só destrói, só causa mal. Mas não é bem assim. O ser humano ele pode causar mal, ele pode causar alguns efeitos mais neutros e pode até vir a causar efeitos positivos na natureza. E eu vou dar 2 exemplos de como isso é bem diferente dependendo para como a gente olha, para que cenário a gente tem. Então vamos imaginar um pescador, né, que pesca num lago ou que pesca no mar. Pescador artesanal. Tem muitas comunidades no Brasil que são comunidades de pescadores que vivem em pequenas comunidades pesqueiras na costa. Ok. Geralmente esses pescadores, eles pegam o seu barco, muitas vezes é um barco artesanal que não tem nem motor, ou às vezes mas são barcos pequenos, né? Pequenas embarcações. E eles têm uma série de técnicas, uma série de regras para a pesca. Então eles pescam em determinados momentos do ano. Em épocas param de pescar por causa da reprodução de um peixe, né? Exatamente. E eles têm uma limitação do quanto eles conseguem pescar, até porque o barco é pequeno, tudo isso. Então, esse pescador, ele geralmente vai até esse local, ele vai pegar uns 20, 50 peixes, por exemplo, ele volta, ele já vende a maioria dos peixes na praia. E ele faz, desculpa me interromper, ele faz isso conscientemente, fala, não, estou sendo ecologicamente correto, ou é porque ele realmente não tem as condições de ter uma embarcação grande? Você interpreta isso para esse pessoal que você está mencionando como algo consciente ou inconsciente, essa preservação por parte deles? Então, muitas vezes ela não é totalmente consciente, mas não porque eles gostariam de fazer de outra forma ou porque eles não são capazes. Porque faz tão parte do modo de vida deles que eles aprenderam com os avós, com os pais, viver dessa maneira, que é uma conservação que eles fazem de forma inconsciente, mas tem muitas práticas que às vezes são conservacionistas. Perfeito. E aí, além disso, como eu estava falando, o pescador ele pode, por exemplo, vender esses peixes na praia e já vai estar chegando no consumidor final. Então não gasta muito transporte, não gasta muita energia, além desse processo. Um cenário totalmente diferente, por exemplo, é o grande barco de pesca industrial, que vai pelas praias onde esses pescadores moram. Arrastando tudo, né? Arrastando tudo. Muitas vezes pegando muitos e muitos peixes, 10 mil, 100 mil peixes em um dia. Visando o lucro absurdo, no caso, né? Visando o lucro muito além da necessidade local. Por quê? Porque eles não vão vender só ali naquela cidade. Eles vão vender para outros estados, para outros países, às vezes fazer viagens longuíssimas para levar algum produto especial para outro lugar. E já tem o gasto do transporte, queima de combustível. Exatamente. E aí, provavelmente, quando o pescador ele pesca uma quantidade que é possível que no ano que vem os peixes eles se reproduzam e consigam manter uma população viável, que esse pescador ele consegue lá todo ano retirar essa parcela para ele. Já o barco de pesca grande, ele provavelmente vai tirar tantos peixes que é possível que no próximo ano tenha menos e cada vez menos até que os peixes acabem. Então você está falando que sim, é possível o ser humano viver, se alimentar, enfim, de todos os recursos, mas mesmo assim ser sustentável. E aí no início do vídeo eu falei para o pessoal, perguntando se eles são sustentáveis. E a Camila vai falar para vocês sobre algo que é muito interessante, sempre para os meus alunos do ensino médio a gente faz isso em aula e é bastante interessante, que é o chamado pegada ecológica. Explica para eles o que é e qual é o objetivo de saber a sua pegada ecológica. Então, essa é uma outra forma da gente ver como o ser humano, utilizando os recursos e estando dentro da natureza, como ele pode ter impactos diferentes. Alguns muito pequenos e outros muito grandes. A pegada ecológica ela é uma medida que a gente tem para ver quantos planetas a gente precisaria se todo mundo da Terra, os 7 milhões de pessoas que vivem na Terra hoje, vivessem igual a tal país, por exemplo. Então, assim, se todo mundo da Terra vivesse que nem o pessoal dos Estados Unidos, a gente já precisaria de 5 planetas. Imagina, temos um só, gente. Se todo mundo vivesse que nem o pessoal aqui no Brasil, a gente precisaria de 2,5 planetas. E se todo mundo vivesse que nem as pessoas lá na Índia, a gente precisaria só de meio planeta, a gente ainda teria meio planeta sobrando. Então, olha a diferença, quando a gente fala, o ser humano causa um monte de impacto.
quem causa um monte de impacto? Será que é todo mundo igual? Não, tem pessoas que vão causar um impacto muito maior por causa do seu consumo, de como elas consumem, de como elas vivem. Tá, e aí eu fiz a pergunta. A pessoa deve estar ali, o estudante que está vendo o vídeo deve estar pensando assim, tá, será que eu sou sustentável? Onde é que eles podem fazer o teste da pegada ecológica? Então, tem vários sites na internet, tem alguns mais confiáveis, vocês podem colocar ali no Google, pegada ecológica, vocês vão ver vários sites que vão fazer várias perguntas. Então eles vão perguntar como que você come, onde que você compra as coisas que você come, que tipos de alimento você consome, você anda de carro quantas vezes por dia, você... Quanto demora no chuveiro? Isso, você corre, você anda de bicicleta, quanto exercício você faz por dia, tudo isso. E aí eles fazem esse cálculo de quanto você está consumindo e quantos planetas seria necessário para manter o seu padrão de vida se todo mundo fosse que nem você. Exatamente. E aí dá pra gente refletir, né, e falar, não, será que eu posso melhorar? Será que eu posso mudar? Aí, por exemplo, existem vários movimentos, várias pessoas que tentam amenizar a pressão do ser humano na natureza. A minha amiga Camila, por exemplo, já é 9 anos que ela é vegetariana. E aproximadamente 1 ano atrás, um pouquinho menos, né, ela virou vegana. Para quem não sabe, o veganismo, o ser vegano é você não comer nada de origem animal. E isso ainda gera muita polêmica, ainda muito preconceito por parte de algumas pessoas, que às vezes por falta de informação acha que o consumo excessivo de carne não causa impactos ambientais nenhum. E a gente sabe que causa. Por exemplo, você que faz o movimento de ser vegana, né, deve ter estudado muito sobre isso, sobre os impactos ambientais. Eu gostaria que você fizesse uma explicação bem curtinha para a gurizada de como movimentos como esse visam a sustentabilidade também. Então, desde que eu entrei na biologia, eu comecei a entender como que as coisas funcionam, né? Como que as nossas ações impactam o ambiente. E eu comecei a tentar encontrar formas mais sustentáveis de viver, né? E uma delas foi o vegetarianismo, né? O vegetarianismo, ele é o não consumo de carne, né? Mas ainda se consome leite, queijos e outros produtos animais. Mas com o decorrer dos anos, eu fui percebendo que não era suficiente, pois eu ainda estava consumindo muitas coisas animais, como por exemplo, couro, também o leite, os ovos, produtos como produtos cosméticos que fazem testes em animais. Então o vegano, ele não aceita nada disso. O vegano, ele não consome, além de alimentício, ele não consome nenhum tipo de produto que leva qualquer coisa de origem animal e nem produtos que fazem teste. E aí a gente pensa, né? Imagina, tudo praticamente, isso eu estava conversando com a Camila até no feriado agora, uns dias atrás. Falei, cara, como? Tu vai num restaurante, aí tu fala assim, ó, não, mas tem alguma coisa que por exemplo, para vegetariano? Fala assim, a gente serve peixe. Né? Peixe é animal, peixe é carne de animal também. Então as pessoas ainda têm esse bloqueio. E aí eu perguntei, cara, como é difícil viver vegano, porque tu vai em qualquer lugar, a base de ovo, a base de... Ela falou, mas tem massa com sêmola. Compramos uma massinha com sêmola. A gente vai levando. São pequenos atos, obviamente. Não vai acontecer da população inteira se tornar vegana. Mas se você pensar, poxa, eu tô no banho há meia hora, será que eu não consigo tomar um banho em 10 minutos? Né? E são pequenos atos que, se todo mundo começasse a se movimentar, a fazer isso aí, o consumo ia diminuir, o impacto na natureza seria menor e, consequentemente, né, a gente ia ter uma perspectiva melhor para o futuro. Exatamente. O Samuel perguntou por quê, né? O que isso causa de bom? Por que causa impactos positivos? É que hoje, a maioria, pelo menos no Brasil, a maioria da soja que a gente produz, a maioria da nossa agricultura de larga escala é para alimentar os bois, é para alimentar os animais que vão nos fornecer a carne. Então, muito do impacto que a gente tem causado hoje no ambiente é um dos principais problemas ambientais que a gente tem. Hoje no Brasil tem 207 milhões de pessoas no Brasil. Tu sabe a população de gado no Brasil? São mais de 200 milhões de cabeças de gado. Digamos que tem mais bovinos do que seres humanos no Brasil hoje. E para você conseguir criar o bovino, tem que ter, primeiro, um grande espaço. Se tu parar para pensar lá, a floresta amazônica é extremamente fechada. Então como é que tu vai criar no meio de uma floresta amazônica bovinos?
você desmata, né? Exatamente. Olha o impacto ambiental. Fora isso, a agricultura ela serve muito para alimentar os bovinos, não é isso? Exatamente. E lá na Amazônia hoje, um dos maiores problemas do desmatamento é a criação de gado. Né? É, uma loucura total. Então, Camila, mais uma pergunta muito interessante antes de você devolver este microfone que você está utilizando aí, né? Ok, obrigado. É difícil falar e passar. Ah, né? cara, É baguala. complicado. É gaúcha, baguala, tem que saber tomar e falar. Eu não tô acostumada aqui com essa, né? Tô brincando, normal. Eu também às vezes me perco, né, nisso aqui, porque a gente fica com ele na mão, vai conversando, o assunto tá bom e vai rolando. Mas, Camila, fala pro pessoal aí, por que é importante nós, seres humanos, conhecer, saber que é importante, que a gente faz parte da natureza? Então, pessoal, como a gente vê às vezes na escola, por exemplo, a ciência ela tem dividido os conhecimentos em diversas caixinhas. Então a gente tem a caixinha da matemática, a caixinha da física, a caixinha da ecologia. E a gente começou ao longo dos últimos anos a olhar cada vez mais para dentro dessas caixinhas, então como se elas fossem separadas umas das outras. Isso foi muito importante porque a gente avançou muito no conhecimento. Essa especialização que a gente foi fazendo nos trouxe várias coisas positivas. Só que hoje a gente enfrenta um grande problema. Quando a gente se depara com os problemas ambientais, como as mudanças climáticas, a extinção das espécies, essas caixinhas, elas sozinhas não conseguem resolver esses nossos problemas. Por quê? Eles são problemas que a gente chama de problemas complexos. Porque eles demandam uma interação entre todas essas caixinhas. Inclusive, hoje, tem muitas pessoas que já chamam, por exemplo, o planeta Terra de um sistema socioambiental ou um sistema socioecológico. Porque o ser humano está em tantos lugares, a economia afeta tanto o ambiente que já não tem como separar esses dois. Então, como a gente pode ver nessa imagem, ao invés de olhar só para o ambiente, né, a relação da Terra, dos seres vivos, entre eles, com a atmosfera, a gente tem que entender que o ambiente ele provém serviços e bens para a sociedade, e a sociedade ela vai causar impactos, vai causar modificações nesse ambiente. O ambiente, além disso, ele dá recursos para a economia, que também vai causar impactos nesse ambiente, e a economia ela gera bens e serviços para a sociedade. Então está tudo interconectado. Não tem mais como a gente olhar só para uma dessas caixas e tentar resolver os nossos problemas dessa forma separada. Então, por isso que entender essa relação do ser humano e a gente começar a caminhar nesse sentido é muito importante para a gente conseguir resolver esses problemas ambientais. Legal, Camila. Na verdade, eu tiro muito o meu chapéu para essa menina que desde sempre luta para preservar o nosso mundo, né? Então são pessoas assim que estão estudando isso, que fazem a diferença na sociedade e agora fazendo mais uma diferença no canal Biologia com Samuel Cunha. Um prazer muito grande. Tem que contar umas coisas dela para você, gente. Durante a faculdade, né, tem os intervalinhos lá, a gente sempre jogava um truco, um ping-pong. Nunca me ganhou no truco. Aqui, ó, a gente apostava vale transporte, né? Nunca paguei vale transporte porque eu ganhava dela, né? No ping-pong, então, nem se fala, né, Camila? Tudo bem, vamos deixar assim, né, Samuel? Então, Camila, agradeço muito a tua presença, que é uma ilustre presença. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão vendo aí estão curtindo. E eu gostaria, então, de dar o teu tchau, né, felpudo, pra gurizada aí. Enfim, tuas últimas palavras, o teu recado final para essa gurizada. Pessoal, eu que agradeço o convite, foi maravilhoso estar aqui, essa visita em Curitiba. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que eu ajudo o Samuel a responder. Perfeito, então toda essa interação, tem interesse em falar sobre vegetarianismo, veganismo, conservação ambiental, sociedade, tudo isso que a gente falou, coloca lá e também terá na descrição do vídeo o e-mail dela. Nesse e-mail, uma pergunta mais técnica, uma pergunta mais elaborada, de repente, poxa, um referencial de artigos, o que tu lê na tua tese, como é que foi a tua dissertação do mestrado. A Camila, com certeza, prontamente vai responder vocês, assim como eu estarei conversando com vocês aí nos comentários. Ok, Camila, muito obrigado por tudo. Para todos aí, então, um grande abraço. Não te esquece, né, cara? A gente tem que sempre falar isso aqui, aquele clichê velho. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, isso é importante, pessoal, é importante. Dá o like, felpudo, ok? Bisus são para ser compartilhados, né, Camila? Tudo de bom, gente. Falou, até mais.